Flamengo fechando negociação em clima natalino. Leila ataca Flamengo até hoje, dona Leila. Nossa, não dá paz pro Flamengo. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e mais uma vez Feliz Natal. A você, torcedor rubro-negro, é só porque eu desejei Feliz Natal ontem, hoje, aí teve um pessoal comentando, pô, Pedrão, mas já tá bom, deixa eu desejar Feliz Natal hoje. Qual que é o problema? Pô, te contar, é uma vez no ano só, rapaz, a gente tem que aproveitar esse momento, sabe? Tão bacana que é o Natal, beleza? E eu não vou abaixar quem fica falando que, toda hora, pô, pela madrugada. Vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, ó, a diretoria do Flamengo cada vez mais está convencida que a reapresentação do Flamengo realmente deve se dar no dia 18 de janeiro. Tem uma dúvida aí entre o dia 14 a 18, mas a tendência é que seja escolhido dia 18, justamente já para pagar essas férias aí aos jogadores, né, que esticaram a corda, jogaram Copa do Mundo de Clubes, né, jogaram aí um monte de competições e foram bem-sucedidos na sua maioria, evidentemente. E aí, para o próximo ano de 2026, pessoal, o Flamengo aposta demais no protagonismo de Samuel Lino, pessoal. Pois é, um jogador que chegou bem até, entrou ali no segundo tempo diante da equipe do Atlético Mineiro naquela partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil, cortando por um lado, cortando por outro, e depois teve uma queda, teve uma subida, né? Teve ali um período de instabilidade mais longe ainda, né, do que ele rendeu, por exemplo, jogando lá na equipe do Atlético de Madrid. Mas a diretoria do Flamengo bota muita fé aí na recuperação do Samuel Lino, a maior contratação da história do clube. O atacante viveu de tudo. Em 2025 foi campeão da Libertadores, fez gol do título, né, o Samuel Lino, contra a equipe do Ceará, no Maracanã, né? O Flamengo vence por 1-0 ali, não foi um jogo fácil, não foi um jogo mole, com um gol do Samuel Lino. Enfrentou, evidentemente, cobranças aí da torcida rubro-negra, beleza? E aí, pessoal, dentro do clube, pelos treinos, pelas características dele, até a Manu traz aqui, né, do GE. Globo, grande Emanuel Ribeiro, baita jornalista, ninguém tem dúvidas do potencial para o Samuel Lino ir bem melhor em 2026. O Flamengo acredita que é um jogador que sobra no futebol brasileiro e projeta um clima mais ambientado ao clube, à torcida e ao estilo de jogo do ano que vem. E uma das tranquilidades que o Flamengo tem, por exemplo, em relação à permanência do Felipe Luiz, é que o Felipe Luiz pediu a contratação do Samuel Lino e o Flamengo acatou, né? E é a contratação mais cara da história do Flamengo. A oportunidade, ele vai ter uma oportunidade de fazer uma pré-temporada completa com o grupo, coisa que ele não teve no ano passado. Ele também não contou com férias no ano passado, nesse ano, né? Porque a gente está quase aí, ainda estamos em 2025. Ele não contou com férias, né? Ele ficou um diazinho de folga ali após a eliminação do Atlético de Madrid, que se deu precocemente, é verdade, no grupo do PSG, Botafogo, Paris Saint-Germain, né? E tinha um outro time lá, o Seattle Sounders, né? Com o período aí, depois contrata Flamengo, já vem Flamengo, né? Então ele não teve umas férias ali, realmente. Essa oportunidade de pré-temporada sendo submetida a um plano individual de desenvolvimento é visto como primordial para a estabilidade do jogador no grupo e, pessoalmente, o jogador sentiu a pressão dos torcedores, perdeu a confiança ao passar dos jogos. Ele entende que pode e vai entender mais. Eu acho que a torcida, assim, a torcida do Flamengo é a que mais cobra no Brasil, é lógico,
mas um pouco de calma, de tranquilidade, que eu acredito também não é possível o cara no Atlético de Madrid, né? Sabe, jogando UEFA Champions League, La Liga, não vai render no futebol brasileiro, por quê? Né? Para a comissão técnica, o rendimento de 25 já foi bom, tanto que ele não virou titular absoluto do lado esquerdo, por mais que eu acho que o Felipe até insistiu muito e o Cebolinha estava no momento melhor. O treinador sempre diz que o campo fala e os treinos dão direcionamento para suas escolhas. Ele está vendo o treino, né? De repente ele está vendo alguma coisa que nós, como torcedores, não estamos vendo. Samuel Lino é tido com um grande apreço pela diretoria do Flamengo para o próximo ano. E aí, quem é tido com muito apreço também, pessoal, são as camisas do Flamengo, copo do Flamengo. Qualquer item do Flamengo você pode adquirir aqui abaixo do vídeo, pessoal. Beleza? Para Natal, Ano Novo, Janeiro, Carnaval. E plataformas confiáveis, Mercado Livre, Shopee, enfim, entre outras, aqui abaixo do vídeo, e ainda ajuda aqui o canal. Voltando aqui ao nosso raciocínio, pessoal, o Saúl, meio-campista espanhol do Flamengo, ainda não tem certeza se ele vai de fato fazer a cirurgia no tornozelo dele, ou se não vai fazer, ele vai buscar uma outra opinião antes de decidir sobre a cirurgia, que pode afastar o Saúl por até 4 meses do futebol, pessoal. Então, digamos que o Saúl faça a cirurgia agora em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ficaria até maio, mais ou menos ali, de molho, e maio é o mês derradeiro a paralisação do futebol mundial. Não sou brasileiro em virtude da Copa do Mundo no dia 25, eu acho, 27 ou 25. Os clubes já são obrigados a cederem os atletas convocados para as suas respectivas seleções. Não acredito que o Saúl vai para a Copa do Mundo pela Espanha, mas jogaria só um pouquinho ali, né? Do final ainda tem a questão do recondicionamento físico, aquela coisa toda, ritmo de jogo, então ele tá pensando demais sobre essa cirurgia. Saúl fez consultas médicas na Espanha e tomará decisão agora no início de janeiro, pessoal. O espanhol consultou um médico de confiança na última segunda-feira e ouviu sobre 2 possibilidades: a cirurgia ou tratamento conservador. O chefe do departamento médico do Flamengo trocou informações com um profissional do saúde de confiança espanhol. O clube tem a tendência de indicar a cirurgia, mas deixa a Saúl à vontade para poder escolher o que considerar melhor, levando em conta o quadro de dor que ele sofre no tornozelo. O meia terá uma consulta com outro médico, também referência na Europa, no início de janeiro, para tomar uma decisão de vez. Se optar pela cirurgia, o procedimento deverá ter o aval do Flamengo, que irá discutir com o profissional escolhido pelo Saúl o melhor método para que essa cirurgia seja realizada. Saúl, pessoal, tem uma tendinopatia inserciona do Aquiles, pessoal. Ou seja, um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. Um osso, falando aqui a grosso modo, né, avantajado ali, né, que acaba causando atrito, empurrando ali o tecido do tornozelo do Saúl e acaba causando dor, evidentemente, né? Não sei se é como se fosse um esporão, né? O pessoal fala em esporão, né? Aí não sei exatamente, mas é algo nesse sentido. O procedimento, não sou médico, não nada, tá, gente? Só tô falando aqui a grosso modo mesmo, tá? Então, pô, Pedrão, não é isso. Não sou médico, não sou, enfim, pela madrugada, tá? Mas disse o que de fato ele tem, que é uma tendinopatia inserciona do Aquiles, tá? O procedimento consiste em tirar esse pedaço e eliminar o incômodo. Ele tem reclamado de dores há 6 meses e o problema acabou afetando a sua sequência no Flamengo, apesar dele ter conseguido jogar bem na avaliação do clube. Teve momentos de subida, de descida, de rendimento, que é natural também. O cara não vai jogar bem o tempo inteiro, né?
Mas essa questão das dores, evidentemente, que causa uma limitação nele como atleta de futebol, né? Ele acaba tendo que se superar dessa adversidade para realizar ali alguns movimentos. E, cara, o futebol, falando aqui, chute, achismo, não sei se tem alguma pesquisa sobre isso, mas eu acho que é o esporte mais lesivo que tem. O futebol, eu diria para você, não mais lesivo, mas é o que tira mais o cara é o que pode ter mais lesões graves no mundo, em quantidade, não na gravidade da lesão em si. Pedrão, mas a luta... cara, mas a luta, o olho roxo, geralmente é o olho roxo, pô, tem... igual o do Anderson Silva, que foi uma lesão grave, mas aquela lesão do Anderson tem no futebol também, sabe? Acontece no futebol. Não do cara chutar o outro, quebrar ali a perna, mas já aconteceu, por exemplo, Marcelo, um jogador do Argentino Júnior, lembra? Quebrou a perna dele. O Diego, lembra a lesão do... Então, assim, é um dos esportes mais lesivos que tem que tomar muito cuidado com isso. Caso faça a cirurgia em janeiro, o Saúl terá uma recuperação não muito simples. O prazo para retorno é de 3 a 4 meses. Dessa forma, o jogador só voltaria a atuar depois do Campeonato Carioca com o Brasileiro em andamento. Perderia decisões que o Flamengo já tem no início do ano. Aliás, falta menos de um mês para a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 24 de janeiro. A CBF dá essa data como base, mas ainda não bateu o martelo ali, que vai ser de fato dia 24. Então perderia a Recopa e a Supercopa do Brasil, que são troféus sim relevantes, tá? Principalmente porque é contra Corinthians, né? Vai ser um jogaço. E contra o Lanús, que é a Recopa, que pode agregar mais um título internacional à conta do Flamengo. Que só nesse ano teve Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger. E por pouco não teve o Mundial. Mas aí, entrando a Recopa, seriam 4 títulos internacionais no Flamengo num recorte menor que um ano. Então é um troféu, sim, de relevância, fora a premiação que esse troféu dá, né? Ainda tem essa questão, visibilidade, mais ainda na América do Sul, globalização da marca Flamengo. Então tem que ver direitinho essa situação. Aos 72 anos de idade, Zico está com problemas no joelho e apresenta dificuldades para caminhar, pessoal. Mas está se tratando para participar do Jogo das Estrelas no dia 27 no Maracanã. O Júnior Coimbra, filho do Zico, um dos organizadores ali do Futebol das Estrelas, em entrevista ao Globo Esportivo, falou: além da idade, aos 72 anos, o joelho dele é muito complicado. Ele não conseguiu jogar no Japão com os 2 joelhos muito inchados. Quando o Kashima foi campeão, ele tinha muita dificuldade para caminhar. Ele está fazendo de tudo para estar em campo, para jogar um pouco e participar da festa, né? No caso, o Zico, né? Que sofre com dores no joelho, muito em virtude também daquele jogador do Bangu, né? Os mais antigos vão saber o nome, o Márcio Nunes. É Márcio Nunes? Confere aí, galera aí, mais antiga aí, 50, 60, 70, tem uma galera boa aí que me acompanha. Aliás, a maioria do pessoal que me acompanha é essa galera aí. Um beijo, um abraço aí pra essa galera. Mas é Márcio Nunes, né? O nome do cara que... Mas não é só em função do Márcio Nunes, né? Os campos antigamente eram ruins, a chuteira não tinha a qualidade que tem hoje, o gramado, esburacado, você não tinha tecnologia para tratamentos que tem hoje, então evidentemente que vão causando estragos ali a musculatura, as articulações, a cartilagem, os ligamentos do Zico, que está com esse problema. Espero que esteja bem. Mesmo assim, quer se fazer presente aí no Jogo das Estrelas, a nossa lenda, o nosso incrível Zico.
Aliás, o pessoal tá me cobrando nos comentários. Pedrão, pela madrugada eu tenho toque. Você tem que botar aí o quadro do Tetra. Eu vou botar o quadro do Tetra ali. Eu tinha reservado ali na esperança da placa de 1 milhão, mas até agora não veio, né? Se inscreva no canal. Quem sabe nesse ano não chega. Mas eu vou botar ali 1 milhão, depois arrumo outro espaço ali. Vou botar a placa do Tetra. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Emerson Royal, lateral do Flamengo, diz que entende as cobranças da torcida e promete que irá começar 2026 voando, meus amigos. Ele falou: eu fiquei fora por 4 meses com uma lesão no tendão. Cheguei aqui sem fazer pré-temporada na Europa e com uma semana de treino já tive meu primeiro jogo. Sei que posso ser melhor em relação à vaga na Copa do Mundo. Ele disse: a vaga está em aberto até o último dia, vou acreditar para ir para a Copa, que eu posso ir para a Copa. Entrega e vontade não vai faltar, vou tentar fazer o melhor, da melhor maneira para tentar ir para a Copa. Olha, deixa eu falar um negócio para você, Emerson Royal. Você tem que ficar tranquilo, treinar, porque realmente essas suas participações nesse ano, cara, foram deprimentes, viu? Deprimentes. Então você tem que melhorar bem pro próximo ano. Mas vou seguir apoiando. Mas esse ano, olha, ficou complicado. Leila Pereira do Palmeiras rebate presidente do Flamengo por ter chamado o jornalista de nariguda. E a Leila falou: minha solidariedade à competente jornalista, aí ela fala o nome dela aqui, mas o BAP não falou o nome, Renata Mendonça, vítima de um ataque, aí fala que é machismo, de um dirigente. Olha, gente, sinceramente, para mim isso é hipocrisia. Não estou negando que tem machismo, mas olha só, reconheço que a fala do BAP poderia ter evitado, sabe? Combate os argumentos da jornalista com argumentos, não precisa se referir a uma aparência física dela. Ele é presidente do Flamengo, enquanto presidente você tem uma liturgia do cargo, você tem ali um decoro. Mas, dona Leila, olha aí a situação da Crefisa, né? Foi condenada, não a Leila, mas a Crefisa, na esfera judicial por juros abusivos, né? Também não é uma forma de violência com pessoas vulneráveis, que são pessoas aí mais experientes, aí, pessoas com 80 anos de idade, 85, não são mais suscetíveis, ou então pessoas que economicamente são vulneráveis, dona Leila, e se aplica os juros terrível, né? Isso também não é uma forma de violência para que a pessoa tenha menos dinheiro para ir ao supermercado fazer uma compra, as coisas já estão caras. Para que a pessoa tenha menos momentos de lazer com a sua família e tenha que trabalhar mais para pagar. Isso não é violência, é uma hipocrisia, sabe? Flamengo não desistiu de... E o BAP não tem violência. Ele cometeu infelicidade, mas não tem violência. Flamengo não desistiu de contratar Vitão. Ontem, dia 24, segundo o Vene Casagrande, representante do zagueiro, receberam uma ligação de um dirigente rubro-negro querendo fazer o negócio. O jogador está bem encaminhado com o Cruzeiro, mas o Flamengo tenta atravessar. Alguns fatores pesam, como a dívida envolvendo o Thiago Maia. O Flamengo quer incluir também o pagamento de comissão aos agentes, pois o percentual é menor do que a Raposa oferece. Cara, o Flamengo tem que sair dessa, cara. Sai desse negócio, cara. Sai desse negócio, pleno clima de sai desse negócio. Deixa o Internacional para lá e nós vamos até as últimas esferas jurídicas para que eles pagam o que é devido. Sabe?
Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o like. Produtos do Flamengo aqui abaixo. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.